Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nessa videoaula a gente vai ver aí sobre um movimento que aconteceu no século XVIII chamado Iluminismo, e a gente está vendo aí a filosofia moderna, né? E esse movimento ele está lá no fim da Idade Moderna, então a gente vai usar ele para ser o último assunto da filosofia moderna, junto com um filósofo iluminista, né? Que vai comentar sobre aquela questão que eu falei do racionalismo e do empirismo, para a gente já poder ir para a idade contemporânea. Tá? Então, o movimento iluminismo é o movimento cultural da elite intelectual europeia do século XVIII. Tá? Então, no século XVIII, muitos filósofos que a gente já viram do século XVIII são filósofos iluministas. Tá? Por exemplo, Rousseau, que a gente já viu, é iluminista. O David Hume, que a gente já viu, é iluminista. John Locke, ele morre no comecinho do século XVIII, né, 1704, se não me engano. Então, mas ainda assim as ideias dele foram abraçadas por esse movimento que tem o nome de Iluminismo. Tá? Então, é um movimento que pegou toda a Europa. Beleza? Vamos entender melhor. Por que Iluminismo? Eles quiseram falar desse nome Iluminismo, também vocês podem ver por ilustração, esclarecimento, que tem a ver com a ideia de luz, da luz ser a razão, tá? Então seria uma espécie de a razão que vai libertar o homem das trevas, ou seja, a razão vai libertar o homem da fé e da superstição, que são características que marcaram a Idade Média. Então é um movimento intelectual bastante otimista, no sentido de achar que agora o homem vai usar a razão para explicar o mundo e que o homem, pela razão, vai se libertar. Tá? É um movimento otimista que dá muito valor à razão. Beleza? Então a gente coloquei aqui um filósofo francês chamado Voltaire. Na verdade, esse é o pseudônimo dele, não é o nome dele, né? Mas ele é conhecido como Voltaire. Filósofo francês, também um dos grandes nomes desse movimento que a gente conhece por iluminismo, e foi ele que cunhou o termo Idade das Trevas para se referir à Idade Média. Durante muito tempo, os historiadores chamavam a Idade Média de Idade das Trevas por causa dele. Hoje em dia a gente não chama mais, tá? Porque na Idade Média teve bastante produção intelectual, e a gente dizer que a Idade Média foi uma idade sombria, uma idade das trevas, é você menosprezar toda a produção intelectual que teve naquele período. Mas esse termo ficou bastante conhecido por causa do Voltaire, que ele vai dizer que agora, com o iluminismo, a gente vai iluminar, com a nossa razão, essas trevas, esse período de superstição e de fé. Tá? Que era a fé e a superstição era o que caracterizava, uma das coisas que caracterizava a Idade Média. Então, Voltaire era um defensor do livre pensamento. Então, percebam ao longo dessa aula que esse movimento iluminista ele valoriza a razão, a liberdade e a igualdade natural dos homens. Então, olha aqui, Voltaire, então, defensor da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de cada um poder pensar o que quiser, certo? E o Estado, o rei, não tem nada com isso. O homem é livre para pensar o que quiser. E ele escreve um tratado chamado Tratado sobre a Tolerância, que tem essa frase que é bastante famosa. Ele diz assim, não concordo com uma palavra, achei com uma única que eu escrevi errado, faltou única. Não concordo com uma única palavra que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, mesmo que eu não concorde com nada que você diga, eu vou defender o seu direito de se expressar, de pensar o que quiser, certo? Por mais, pode ser a maior bobagem possível. Você pode, sei lá, dizer que a Terra é plana. Tudo bem, eu vou defender o seu direito de sair falando isso. Tá? Porque a gente é livre para se expressar e pensar o que quiser. Bom, esse outro filósofo aqui também francês, esses três que eu coloquei aqui são filósofos franceses, tá? Chamado Denis Diderot. Ele criou um jornal chamado Enciclopédia. Na verdade, foi ele com outro filósofo chamado D'Alembert. Os dois criaram esse jornal, chamado Enciclopédia, que é um jornal que circulavam todas as ideias iluministas. E aqui, uma coisa interessante, né, das ideias
poderem ser circuladas pelo jornal. Porque isso significa que mesmo que o iluminismo fosse um movimento aí de uma elite intelectual, o povo todo podia ter conhecimento do que esses caras, do que essa elite intelectual estava falando, né? Então, olha só, imagina só você aí vivendo no século XVIII na França, você, no caso, sendo pertencente ao povo, certo? E você tá lá na miséria, passando fome, enquanto que o rei tá gastando dinheiro pra caramba, tá dando festas luxuosas no Palácio de Versalhes, e toda a nobreza tá bem vestida, comendo de tudo, e sua família passando fome, certo? E você tendo que aceitar aquela ideia de que o rei é rei porque é um direito divino, Deus fez ele alguém superior, e você abre o seu jornal e traz essa frase aqui do Diderot. Nenhum homem recebeu da natureza o direito de mandar nos demais. A liberdade é presente dos céus e qualquer indivíduo da nossa espécie tem o direito de desfrutar dela da mesma maneira que desfruta da razão. Imagina só, cara. Esse texto eu escrevi ele porque nele a gente consegue ver esses três valores que eu falei, né? Valorizar a razão, a liberdade e que o homem é, por natureza, igual, né? Você está lá passando fome e você vê um cara da elite intelectual escrevendo isso aqui. Você pensa, pô, eu sou livre para pensar o que eu quero, e se a gente é igual por natureza, por que eu estou passando fome enquanto o cara está lá se aproveitando do nosso trabalho, vivendo no bem bom, na vida boa, nas festas luxuosas, né? Então foi um movimento que provocou bastante revolta popular. A gente tem, como exemplo aí, a independência dos Estados Unidos, foi influenciado pelas ideias iluministas. A gente tem a Revolução Francesa, né, isso aqui tudo era na França, né, eram franceses. A gente tem até também no Brasil a nossa Inconfidência Mineira, também inspirada pelas ideias iluministas, né? E não só o povo se deixou influenciar pelas ideias, como alguns reis. Nessa época a gente tem um período na história, né, em que a gente chama de déspotas esclarecidos, que seriam alguns reis que queriam passar a ideia de que eles eram esclarecidos, eles faziam parte desse movimento, né? Como exemplo, a gente tem o Frederico II da Prússia, ele é considerado um déspota esclarecido, Catarina II da Rússia, tem o ministro Marquês de Pombal em Portugal, né? Enfim, que são reis que procuram aí, de certa maneira, defender liberdade religiosa, né? Enfim, se dizerem esclarecidos, também influenciados por esse movimento intelectual. Aqui a gente tem o Montesquieu. Montesquieu, sempre que tiver questão sobre Montesquieu, provavelmente vai falar desse livro aqui dele, chamado O Espírito das Leis, onde ele propõe a ideia de divisão dos três poderes, né? Ele vai dizer, ó, em vez de um rei concentrar todo o poder para si, vamos dividir. Vai ter um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, que é como funciona aqui no Brasil, né? E também como passou a funcionar nos Estados Unidos logo que eles viraram independentes, né? A Guerra pela Independência foi em 1776, né? Montesquieu já tinha morrido, mas a ideia dele influenciou a Constituição americana e desde então eles têm esse sistema republicano com a divisão dos três poderes. Isso hoje é muito comum, né? Veio com esse cara aqui. Poder executivo para executar, né? Você seria o líder que vai ter o controle do exército, enfim. Legislativo, o corpo que vai criar as leis. Judiciário, os juízes que vão julgar, todos separadamente, certo? Para não ter esse problema do rei concentrar todo o poder e poder sair fazendo o que bem entender. Poder sair, por exemplo, proibindo a liberdade de pensamento, e, enfim. Né? Quanto mais a gente divide o poder, menos chance a gente tem de sofrer um abuso de poder. Tá? E, inclusive, isso, ele tem uma passagem no livro dele que ele fala dessa questão de como que o poder corrompe, né, a pessoa. Você dá um pouquinho de poder e ele já passa a abusar de você.
e se a gente dividir, a chance disso acontecer é menor. Continuando então, gente, a gente viu 3 filósofos franceses. Esse aqui, Adam Smith, ele é um escocês, tá? O filósofo David Hume também, tá? A gente viu que esse movimento iluminista é da Europa. Eu falei de alguns filósofos franceses. Esse aqui é escocês, referente ao Reino Unido. E nessa aula a gente vai parar por ele, tá? Depois a gente vai ver sobre um filósofo alemão, que a gente vai até fazer mais vídeos sobre ele. Mas enfim, vamos lá. Adam Smith, então, ele é um filósofo que estuda a moral, mas ele ficou conhecido, é conhecido até hoje, como o pai da economia, tá? Porque ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. Nesse livro, ele pergunta, né, o que faz uma nação ser rica? Por que essa é rica, essa nação é rica, e aquela não? Né? E investigando sobre a origem da riqueza das nações, ele faz um trabalho aí que fez ele ser conhecido como o pai da economia, mesmo sendo um filósofo que estuda a moral. Tá? Então vamos lá, o que ele diz neste livro? Ele vai estudar o conceito de barganha. Barganha é a troca, né? Você vai numa feirinha, por exemplo, e você barganha. Você fala, quero trocar isso aqui por 2. Não, eu vendo por 3, e você barganha, você troca. Ou você dá, em vez de dinheiro, você dá um outro objeto. Enfim, barganha é troca, beleza? Então ele vai falar, ó, com a barganha, quando o homem aprendeu a barganhar, o homem não precisou mais ser autossuficiente. Como assim autossuficiente? O cara antes, ele ia comer, ele caçava a própria comida, ele fazia a própria casa, fazia a própria roupa. Agora com a barganha ele não precisa mais ser autossuficiente, né? Ele pode se especializar em uma coisa só, né? Por exemplo, eu vou me especializar em fazer mesas. E como eu vou me especializar em fazer mesa, eu vou fazer mesa mais rápido do que uma pessoa que não se especializou nesse serviço. Então, em vez de eu fazer tudo que eu preciso para ser autossuficiente, eu vou me especializar, vou fazer apenas mesa para barganhar no mercado com pessoas que produzem outros bens, e assim eu consigo me satisfazer sem ser autossuficiente, né? Então, a especialização, ela vai trazer aí a divisão do trabalho, que é exatamente isso que eu dei o exemplo, né? Eu vou me especializar em mesa, fulano se especializa em fazer casa, fulano se especializa em caça para trazer mais comida, e a gente barganha, certo? E assim todos saem ganhando com essa divisão do trabalho, beleza? E a divisão do trabalho também aumenta a produtividade. O Adam Smith até dá o exemplo de uma fábrica de alfinete, ele vai dizer, né? Na verdade, o exemplo que ele dá é você fazer na mão mesmo, né? Ele fala que uma pessoa leva muito tempo para fazer um alfinete, mas se ele dividir o seu trabalho, falar, tal pessoa entorta, tal pessoa larga, vai passando e cada um faz uma coisinha, em um dia a gente consegue fazer muito mais alfinetes. Ou seja, a divisão do trabalho, ela aumenta a produtividade. Esse exemplo que ele deu foi você fazer com a mão, né? Na época dele vai ser quando vai surgir na Inglaterra a primeira revolução industrial, né? Ou seja, pensando em uma indústria, a divisão do trabalho vai aumentar muito mais a produtividade. E ele vai dizer também que pela barganha, mesmo o homem agindo por interesse próprio, aí a questão da moral dele, né, agir por interesse próprio, o homem vai acabar fazendo algo de bom para o outro. Olha essa frase aqui. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Ou seja, a gente não tem o nosso jantar porque o padeiro é bonzinho e ele quer fazer um pão pra gente porque ele é bonzinho, ele quer ajudar, ele quer agir moralmente bem. Não, ele age por interesse próprio, ele quer ganhar mais dinheiro. E para ele ganhar mais dinheiro, ele tem que vender um pão melhor do que o seu concorrente. Então, pensando no interesse próprio, ele faz um pão mais gostoso e procura um preço aí competitivo com outro, um pouco mais barato, para
que as pessoas possam comprar o seu pão ao invés do outro. Agindo pelo interesse próprio, todo mundo sai ganhando, né? Você tem mais produtividade, logo, com maior produtividade, o preço fica mais baixo e todos saem ganhando aí dessa barganha, tá? E esse conceito, né, aliado à lei da oferta e demanda, né, que é o exemplo que eu dei, quanto mais você produz, quanto maior a sua oferta, menor o preço, né, ou quanto maior a sua demanda, maior o preço. Para ficar claro, vamos lá. Oferta é quanto da mercadoria está disponível no mercado. Demanda é quantas pessoas querem comprar e têm condição para comprar, certo? Então imagine aí que eu venda churros na escola. Só eu vendo churros. E eu faço 20 churros. Né? A minha oferta de churros é 20, certo? Se tem uma demanda de 30, ou seja, 30 alunos querem comprar churros e têm condição de comprar, eu posso aumentar o meu preço, certo? Até que o meu produto entre em equilíbrio no mercado. Porque quanto mais eu aumento o preço, menos interesse as pessoas vão ter em comprar. Então eu aumento o preço até chegar nesses 20 aí. E aí meu churros fica muito caro, um cara pensa, pô, churros está dando dinheiro. Deixa eu abrir a minha lojinha de churros também para competir. Como o meu está mais caro, todo mundo vai querer comprar o do meu concorrente. E aí, aumentando a oferta, o preço cai. Por quê? Já que tem outra pessoa ofertando, eu tenho que diminuir o meu preço para poder concorrer. E há esse equilíbrio aí da lei da oferta e demanda. Então, aliado a tudo isso que a gente viu com a lei da oferta e demanda, o Adam Smith vai criar essa noção de mão invisível do mercado. Como se tivesse uma mão invisível que regula e faz o mercado entrar em equilíbrio, certo? Então, mesmo por cada um agindo por interesse próprio, no final todos saem ganhando pela troca, tá? Nessa barganha. Porque se eu compro uma água por R$2, eu estou pressupondo que a sua água vale mais que os meus R$2 e você que me vendeu está pressupondo o contrário. Então, na visão do Adam Smith, pela troca todos saem ganhando. Beleza? Daí vem esse conceito de mão invisível do mercado, uma mão como se tivesse uma mão invisível que regulasse tudo. Tá? Vocês podem perceber que dentro dessa visão não foi falado sobre Estado, né? A ideia de Estado. Isso foi muito inusitado, porque geralmente quando os filósofos escreviam sobre sociedade, sobre política, eles falavam do Estado. Isso aqui não, ele fundamentou toda a sua teoria sem usar a visão do Estado, sem falar sobre o papel do Estado. E aí vem a noção de Estado mínimo, ou seja, o mercado se autorregula pela mão invisível. Ou seja, deixa solto, deixa o mercado se autorregular e o Estado vai fazer o mínimo possível, vai garantir o mínimo possível, certo? Mínimo é mínimo possível, Estado mínimo, vai garantir o mínimo possível, vai garantir a propriedade privada, vai garantir a segurança e deixa o pessoal trabalhar. Então ele também vai ser pai do liberalismo econômico. A gente viu que o John Locke é o pai do liberalismo, né? Aquela ideia que o Estado tem que garantir a segurança, a vida, a propriedade privada, né? E o que a gente entende por liberalismo. O Adam Smith ele vai ser pai do liberalismo econômico, porque ele vai pegar esse conceito do liberalismo e vai trazer para a economia, como a gente viu, né? E com esse cara aqui a gente tem a ideia de que a riqueza é produzida pelo trabalho. Até então você tinha uma visão de que a riqueza estava na terra. Quem tem mais terra tem mais poder, tem mais dinheiro, é mais rico. Com o Adam Smith, ele vai falar, não, a riqueza é produzida pelo trabalho e pela troca. É isso que faz uma nação ser rica. E não ser grande, ter muitas terras. Tá? Então ele revolucionou essa visão que a humanidade tinha de riqueza. Bom, eu trouxe a filosofia dele também para ele ser um pensador iluminista, mas para a gente ver que na visão iluminista de razão, liberdade e igualdade, todos serem iguais por natureza, também tinha essa visão do liberalismo econômico. Tá? Os filósofos iluministas eram todos liberais. Beleza? Bom, por enquanto é só. Vou deixar uma atividade sobre esse movimento, o iluminismo, e a gente vê, como eu falei, na próxima aula sobre o iluminismo na Alemanha. Beleza?
Dúvidas, WhatsApp, YouTube ou Google Classroom. Valeu!